Boa tarde a todos e a todas, presentes ou em modo virtual. Queria agradecer à doutora Zulmira e à doutora Paula. A doutora Zulmira em suma, porque eu digo sempre isto, se não fosse a doutora Zulmira não estava aqui neste percurso. E a doutora Paula também pelo mesmo motivo, mas principalmente por o convite direto para esta sessão, porque não acho que eu mereça, mas é sem dúvida uma oportunidade singular que eu vou tentar aproveitar para passar um pouco do que andei a pensar nestes momentos sobre este assunto específico. Sem mais demoras, vou começar para dar tempo a pessoas mais brilhantes do que eu. Como a doutora Zulmira disse, vimos apresentar o marido ideal nos contos e histórias por proveito e exemplo. Pelo século XVI, o matrimónio era um dos temas que mais penas havia aguçado. A moda era tão popular que a personagem Brás do Auto do Procurador de António Prestes, Graceja, não vos caseis vós com letras, onde só vaga casado. Este autoprocurador, até o momento eu ainda não descobri quando foi representado, mas posso-vos dizer que foi dado ao prelo pela primeira vez em 1587, na primeira parte dos Autos e Comédias portugueses. Em muita da literatura deste momento, o matrimónio surge como matéria de reflexão, à boa maneira dos tratadistas. Os Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de 1575, de Gonçalo Fernandes Trancoso, obra composta por breves narrativas de tradição oral e literária, dividida em 3 partes, são um desses casos. Aqui no papel e ali no PowerPoint eu coloco um ponto de interrogação e explico-vos porque existem vários indícios paratextuais, como privilégios, assinaturas, prólogos, dedicatórias, e mesmo no próprio texto, que levam a crer na existência de uma ou mais edições anteriores à de 1575. Nessas edições ter-se-ia publicado apenas a primeira parte. O problema é que ainda não se encontrou nenhuma edição dessas, por isso aceita-se o 1575 como data primária. Estudar as construções de masculinidade para o marido significa observar a relação entre os maridos, sejam eles perfeitos ou não, e as suas esposas, e ainda entre os casados e os... Uma vez que a masculinidade parece apenas ser visível quando confrontada com outras formas de alteridade ou através de representação paródica. Seria também produtivo confrontar as ações e palavras entre pais e filhos, uma vez que, já desde São Agostinho, se defendia a prolas, juntamente com a fides e o sacramentum, como um dos bens do matrimónio. No entanto, por uma questão de brevidade, focar-nos na relação marido-esposa em 2 contos, o conto 5 da segunda parte e o conto 9 da terceira parte. O conto 5 da segunda parte prova aos céticos sobre a vida matrimonial o quão valiosa pode ser uma esposa exemplar. 3 mancebos resolvem partir da sua aldeia nas imediações de Lisboa em direção à cidade e, numa encruzilhada, encontram um velho ermitão, talvez um franciscano recolhido, que aconselha os jovens de acordo com os seus desejos. Um queria encontrar uma forma de enriquecer que permitisse auxiliar o seu velho pai e 2 irmãs, as quais não tinham dote. Outro pretendia estudar as letras para se tornar pregador. E o terceiro buscava somente uma esposa virtuosa, nem que ambos estivessem de viver na pobreza. E cito o conto: mas, porque me vejo homem, e Nosso Senhor fez o ajuntamento do homem com a mulher, por casamento, desejo eu, se ele fosse servido, de casar-me, e não queria tanto as riquezas e gostos da vida, quanto folgaria de achar uma boa mulher, porque ouvi a minha avó que a boa mulher vale mais que ouro, nem saber, que irão os que lá vão saber, fazenda. Que a boa mulher quer para servir a Deus, se ele for servido de madar. Como já notaram, na edição de 1974, o João Palma Ferreira anota que neste final do excerto que eu vos indiquei, existe um problema sintático qualquer que não foi muito bem compreendido. A frase não faz muito sentido. Durante a Idade Média, e mesmo no início da Moderna, o casamento era tendencialmente tido como negativo, tal como salientou a doutora Paula Almeida na sua apresentação. Os clérigos, evidentemente não todos, reprovavam esse estado devido à sua vertente carnal, e a alta nobreza tinha o mesmo olhar porque não considerava compatível com o ideal do fin amour. Sobretudo a partir de finais do século XV, começa-se a entender o matrimónio como a possibilidade de obter a salvação, desde que marido e mulher cumpram um modelo de perfeição. O Espelho de Casados, 1540, do Dr. João de Barros, é sintomático desta alteração. Sendo uma obra onde o autor dedica 2 partes à defesa do casamento, existe uma passagem que mostra uma curiosa semelhança com a ação deste ponto 5. Tem aí a passagem completa. Em suma, o que o Dr. João de Barros diz é que o clérigo não é melhor que ninguém simplesmente porque se não é um clérigo. Os leigos podem muito bem acusar clérigos de cometerem muitos pecados. E no mesmo aplica-se aos casados. Só porque alguém se casa não significa que não pode viver de acordo com a virtude cristã. Por isso, sublinha-se aí no final, porque, e cito,
Porque, se agora olharmos a vida de muitos, quantas cobiças, invejas e arrogâncias há entre eles, traz aos leigos muitos escândalos da matéria de os repreender. Em suma, os casados, cumprindo esse ritual, digamos assim, de perfeição, podem ser melhores do que maus clérigos. Mesmo os religiosos começam a mudar de opinião. As decisões do Concílio de Trento referentes ao matrimónio foram acolhidas pela legislação portuguesa e divulgadas em 1563 e 1564, respectivamente. No entanto, o debate em volta desta temática havia iniciado em 1547. Por isso, não é de estranhar que Frei Luís de Granada, no capítulo 15 da terceira parte do seu Compêndio da Doutrina Cristã, demonstre uma visão positiva do casamento. O mancebo do conto entende desta forma o casamento, implicitamente também o ermitão, uma vez que o auxilia. Sendo ele apenas um leigo, pode saber a divindade levando uma vida virtuosa com a sua esposa. O ermitão aconselha ao jovem a dirigir-se para Lisboa, encaminhando especificamente para uma casa onde, e cito, vivia um homem que, ainda que não tinha muita fazenda, tinha uma filha virtuosa e tal que por ela se podia dizer boa mulher. Deste certo depreende-se que o valor do dote deve ser secundário. O foco é casar com uma mulher de bons costumes, tal como defendia Frei Luís de Granada. Podemos ver aí nessa citação, eu vou ler-vos a parte final em portunhol de Jorge Jesus. Por acaso não é aqui que vou ler os portunhol de Jorge Jesus, é mais à frente. Peço imensa desculpa. E os que não sois ainda casados, mas tendes terminado aquela vida, ante todas as coisas pondo diante dos olhos o temor de Deus, e buscai companhia, não tanto resplandecente em riquezas ou fidalguia ou gentileza, quanto amador de virtude e de justiça. A decisão sobre a realização das bodas cabe aos pais. A jovem limita-se a adotar uma posição submissa, a qual é panágio de toda a sua vida. Se na juventude se encontra sob as decisões dos seus pais, e cito, e comunicaram o caso com sua filha, a qual respondeu que ela, para escolher, não tinha vontade livre, porque a tinha sujeito a obedecer. Após o matrimónio, submete-se ao esposo, como explica depois de o seu marido ser aprisionado. Cito novamente, eu não o fui buscar, tal me coube em sorte, hei de ter com ele e servi-lo até morrer. Este último passo mostra-nos também que cabe ao marido o papel ativo na dinâmica matrimonial, mesmo antes desse estado ser consumado. Ele é quem busca a sua esposa, a mulher como para guardar ser escolhida. Efetivado o matrimónio, este casal é demonstrado como exemplo a imitar. A relação perfeita entre ambos é dominada por uma habitual divisão de papéis por estes tempos, onde o homem opera numa esfera socioeconómica, trabalhando e mantendo relações que possam ser proveitosas para o seu ofício, enquanto a mulher movimenta-se numa esfera doméstica, entendida num sentido amplo, mas limitado, a qual inclui, por um lado, auxiliar no governo da fazenda e viver em harmonia com o marido, e, por outro, gerir as relações com a vizinhança. Vemos, então, um desequilíbrio entre ambos os géneros. A esfera da ação feminina não passa de uma ilusão da aparente liberdade de que o homem dispõe. Ela pode deslocar-se para fora do espaço matrimonial, contudo, não deixa de estar confinada a um local limitável e a um certo número de contactos sociais. Os infortúnios deste marido iniciam-se devido ao erro de auxiliar monetariamente um amigo que acaba por deixar-lhe as suas dívidas. Perseguido pelos credores que tentam reaver o seu dinheiro, o mancebo acaba por ser preso e toda a sua fazenda é leiloada. A possível lição de cuidado nos negócios é substituída por uma justificação de que esse mal originou da vontade do demónio, o que parece equilibrar as culpas deste marido. Durante os 2 anos de prisão do mancebo, esta esposa sobrevive vendendo roupa que havia escondido da penhora, utilizando dinheiro obtido também para sustentar o seu marido. A esposa não adota aqui uma atitude ativa semelhante à do marido. Tal é impossível numa época onde as 2 únicas opções para as mulheres eram o casamento ou a vida numa ordem religiosa. Ela limita-se a cumprir o papel de se manter eternamente ao lado do marido, através de todas as dificuldades. Juan Luís Vivas, no capítulo 9 do seu De Officio Mariti, de 1529, recorda aos maridos de que, como as esposas tanto se sacrificam, merecem ser amadas por eles. Em suma, o que diz essa citação é isso mesmo, que, usando uma expressão muito atual, as esposas aturam a psicologia do marido, que lá está, nunca se altera. Por isso, o amor é o sentimento devido, como eu coloquei aí. É o cumprimento daquela função social pela esposa que move a compaixão dos credores, levando-os a aceitar a libertação do marido. Uma vez libertado, com a condição de que não poderia ficar em Portugal, o marido, juntamente com a sua esposa, embarca no navio em direção à Ilha da Madeira. Na embarcação é a esposa quem fala com umas damas acerca da desgraça que sucedeu ao casal. Discurso esse que apela aos sentimentos e desaguará na oferta de um trabalho para o marido na ilha. Ele limita-se a um estado quase vegetativo. É pouco habitual observar-se um marido tão inativo perante a adversidade. Entendemos que este é um caso onde um aparente desvio do efeito de uniformidade de género não passa de um reforço da lei, pois a atitude ativa da esposa é efêmera e causada pela sua total submissão ao marido.
O que não é surpreendente, porque o poder tem em si a possibilidade de escapar às normas. Prova disso é que, na nova vida do casal na Madeira, a estrutura do marido traz, esposa guarda, replica-se, e a diferenciação de esferas de ação também. O marido continua a ir fora, trabalhando numa fazenda e trazendo alguma lenha da floresta próxima para vender, enquanto a esposa volta a ficar restrita ao espaço doméstico, fiando e cozendo artigos que depois vende aos vizinhos. Essa repetição de práticas de coerência de género revela o género como performativo. Além disso, é nestes momentos de infortúnio que se prova útil a formação feminina defendida pelos contos, na qual a mulher tem de ser capaz de fiar, costurar e bordar. No encerramento do conto, o ermitão disfarçado visita este mancebo, mas, ao chegar à sua habitação, surge completamente encharcado e pedindo esmola. A esposa, antes ainda do seu marido retornar a casa e lhe dar essa ordem, auxilia o ermitão dando-lhe lugar à lareira, pão e vinho. A harmonia conjugal é a causa da perfeição deste casal, uma vez que, voltando o mancebo, imediatamente ordena à sua esposa para auxiliar o ermitão, o qual lhe responde, e cito, filho, ela o fez já, e bem parece que nesta casa mora Deus, que sois ambos em uma vontade. Já Erasmo, pela voz da personagem Eulália, defendia no seu O que só mesmo sigamos, de 1523, que, não sendo o divórcio uma opção para os problemas dos casados, a única solução é viver em harmonia com o marido. Revelando a verdadeira identidade, o ermitão desvenda que este foi o único dos 3 jovens da aldeia que se salvou. Como recompensa, além dos frutos de um perfeito casamento, recebe uma saca cheia de dinheiro deixada pelo ermitão a quando da sua partida, e as 2 memórias que este havia dado aos outros 2 rapazes. A memória do mancebo que queria auxiliar a sua família, dizia a frase, memorare novissima tua et noli peccare, que se traduz para lembra do teu fim e não pecarás, passagem do Eclesiástico 7, versículo 40. Já a do que buscava estudar as letras dizia initio sapientiae est timor domini, o início da sabedoria é o temor de Deus. Excerto dos Provérbios 9, versículo 10. O casal é o único deste rol de personagens que consegue cumprir ambos os preceitos, surpreendendo-se até ao jovem que se tornou padre na sua busca pelo conhecimento. Um mau padre, visto que, quando o ermitão o visitou, o mancebo não lhe conseguiu ensinar o Padre Nosso e o Ave Maria. Cumpram-se as palavras do Dr. João de Barros. Não só podem os casados agir em conformidade com a virtude cristã, mas podem igualmente tornar-se mais virtuosos do que os maus clérigos. Estudar a terceira parte dos contos de Trancoso coloca um espinhoso problema. Se o autor havia já anunciado no prólogo da segunda parte, datado de 1571, o projeto de terminar a terceira, Trancoso diz diretamente, eu terei atrevimento para passar adiante, acabando a terceira parte que já tem começado. A verdade é que a primeira edição que nos chegou contendo a terceira parte data de 1595, ou seja, 24 anos depois. Pior ainda é notar que essa edição não teve participação direta do seu autor, uma vez que o privilégio da edição dos contos de 1585 é dirigido a Afonso Fernandes Trancoso, filho do autor, e indica que o seu pai havia já falecido. Anabela Mimoso coloca a hipótese de ter sido outra pessoa a criar, ou acabar, a terceira parte. Talvez o filho, ou Simão Lopes, o impressor da edição de 1595. Uma vez que, cito Anabela Mimoso, os contos têm vida própria, o estilo é direto, fácil de imitar, muito coloquial e a concepção de vida de Trancoso não era difícil de perceber, nem se afastava muito dos padrões morais oficiais. A história editorial dos contos é conturbada e repleta de dúvidas. Várias são as edições citadas por bibliófilos como Barbosa Machado, Inocêncio Francisco da Silva e Sousa Viteiro, das quais não se descobriu um único exemplar. Não havendo prova definitiva de que a terceira parte não é da autoria de Gonçalo Fernandes Trancoso, iremos observá-la como proveniente da mesma mão. O conto 9 da terceira parte toca num assunto habitual das relações amorosas, os ciúmes. Um nobre veneziano, chamado Sidónio, é casado com Eugénia, sendo esse matrimónio descrito da seguinte forma, cito o conto, viviam estes casados em uma vida feliz, e como ele, além de ser nobre e honrado e possuía fazendas e riquezas com que vivia em honra e quietação, também era tão zeloso de sua honra que nunca queria consentir que ninguém, a respeito dela, o agravasse. A estrutura sintática da frase pode causar alguns problemas, devido à presença do possessivo impessoal sua. Contudo, pouco importa se a honra que Sidónio defende é a própria ou a da esposa. Como este conto mostrará, a honra feminina no seio familiar é a que permite ou corrói a honra de todos. A maior debilidade da honra nas mulheres, em relação aos homens, é um tópos recorrente do século XVI, insistindo-se que basta a suspeita de uma atitude errada para desabar a honra das mulheres, enquanto a dos homens apenas pode ser questionada através de provas racionais, como diz Frei António de Guevara na sua letra para Mosene Pucci, de 1524. E aí está, agora posso-vos fazer o favor de ler em portunhol de Jorge Jesus. Por inocente que sea uno, conocerá cuán más delicada sea la honra de la mujer que no de la del hombre. Y que esto sea verdad parece muy claro, en que el hombre no puede ser deshonrado, sino con la razón,
mas para hacer honrar una mujer, a vasta ocasión. Conservada a honra e o marido feliz, a paz é garantida, tal como expressamente afirma Sidónio. E cito: eu satisfeito, minha honra segura, todo mundo contente. A vida deste casal altera-se quando Eugénia começa a ser assediada por um mercador local. Temendo que os ciúmes do seu marido o levassem a uma ação extremada, uma vez que ela conhece o temperamento irascível dele, obscura o caso até que, encolorizado por ver a sua esposa triste, sem saber o motivo, Sidónio fecha em casa e grita: porque, sendo vós minha amada mulher, a quem eu tenho por coroa da minha honra e alívio do meu pensamento, e onde se recreiam meus sentidos, não consentirei que em vossa alma viva nenhum desgosto sem ser eu participante. Portanto, vos rogo e peço, me digais a causa de vosso descontentamento, senão vos juro, a quem sou, de por estas mãos tomar de vós vingança que vossa pouca fé merece. Sidónio é o estereótipo do homem bruto que desconhece como lidar com questões psicológicas, uma vez que responde com agressão física perante o sofrimento da esposa. E é curioso notar que também nos contos 12 e 17 da primeira parte, a violência física sobre a esposa parece encarada como um acontecimento normal no matrimónio e para o qual o esposo tem que estar pronto. Uma forma de corrigir os comportamentos da mulher. E curioso porque o conto 2 da parte 1 é exatamente isso. É uma mãe que tem uma filha muito, como é que eu ia dizer, com um comportamento muito errado aos seus olhos. A solução dela é casá-la para o marido corrigir os seus comportamentos. Após Eugénia revelar o sucedido, Sidónio afirma acreditar na lealdade da sua esposa e assegura que, por essa sua confiança, ela não tem motivos para estar descontente. No entanto, mal termina a conversa, Sidónio sai de casa e, chegando à praça, discute com o mercador, o qual lhe responde: minha vontade é livre, e vós não lhe haveis de pôr leis a que se sujeite. E além disso, entendei que vossa mulher não é mais privilegiada que as outras. Isto é certo que, se ela quer, que ela vos fará ter paciência, porque não sois vós o primeiro, nem o derradeiro, a quem as armas de Acteão ordem sua cabeça. Para quem não sabe, o mito de Acteon é aquele mito habitual de um caçador que descobre uma musa ou uma deusa, neste caso foi Ártemis, vê-a nua e a deusa irada transforma um enviado. Então, como Acteon era um grande caçador, tinha os seus cães, acaba por ser devorado pelos seus cães. Lá está, as armas de Acteon, acho que se percebe o que é. Neste confronto entre solteiro e casado, vemos a liberdade existente para o primeiro. Não estando o mercador atado aos laços matrimoniais, pode galantear quem bem quiser, mesmo mulheres casadas. Este mercador parece assemelhar-se ao virote, tipo de homem que figurará, por exemplo, no El celoso extremeño, das novelas ejemplares, 1613, de Miguel de Cervantes, e que se define por tentar seduzir mulheres casadas. Nestas palavras podemos ver ainda a crítica à fidelidade feminina. Se Eugénia é tida por este mercador como não diferente das outras mulheres, podemos inferir que as outras não são fiéis aos seus maridos. Essa crítica é habitual em textos misóginos e misógamos da Idade Média, como exemplifica esta passagem do Bosco de Leitoso. Se a formosa é casta, o marido, que se trabalha de aguardar, toma trabalho em vão. Se não é casta, não lhe aproveita seu trabalho. Cá muito cara é de guardar aquela que muitos amam. O mercador solteiro acaba por ser assassinado por Sidónio. Logo, já que as personagens moralmente más na obra de Trancoso têm sempre castigo, ao contrário do que sucede no Decameron, no Heptameron ou mesmo em Gil Vicente, e muitas vezes a punição é a morte, podemos concluir que essa forma de viver não é correta. Após cometer o crime, Sidónio escapa para um estado do Duque de Ferrara, e ficamos a saber que, além de casado, este veneziano tem também 2 filhos, um rapaz de 10 anos e uma rapariga de 14. Esta informação é importante, pois, como indica Dom Duarte no Leal Conselheiro, em 1483, 14 anos é a idade onde se passa a poder casar. Um século mais tarde, o já referido Frei António de Guevara, na mesma letra para Mosén Puche, irá discordar destes casamentos tão precoces. Chegada a notícia do crime aos líderes de Veneza, estes enfurecem-se, pois pretendem manter a paz nos espaços públicos. Os senadores confiscam toda a fazenda da família de Sidónio e colocam um prémio de 2.000 cruzados para quem o trouxer vivo e de 1.000 cruzados morto. Sidónio vê-se na necessidade de se sujeitar ao duque, trabalhando como soldado, profissão tida neste conto como muito mal paga, o que impossibilitava este marido de enviar dinheiro para a família. Pobre e desamparada, Eugénia, e cito o conto, escreveu uma carta a seu marido, a Ferrara, onde estava desterrado, dizendo que já não sabia que fizesse, que se não mandava algum remédio à vida de seus filhos, temia grandemente que a filha que havia deixado em idade conveniente para casar não pusesse a risco sua honra. Esta esposa teme que a sua filha se prostitua, uma vez que não existe dote para a casar e a família está a passar por enormes dificuldades. Tal como na situação que levou ao crime de Sidónio, é novamente a mulher, desta vez a filha, quem pode arruinar a honra do homem, a qual, por extensão, é da família.
Em resposta, Sidónio roga a Eugénia para proteger a todo o custo a castidade da filha, demonstrando o seu afinco na defesa da honra familiar ao decidir regressar a Veneza, com o plano de a sua esposa o entregar à justiça, para ela assim reclamar os 2.000 cruzados. Se a ação de Sidónio parece heroica, ela, na verdade, não passa de uma proteção de uma herança. A sociedade moderna repulsa o roubo da virgindade das jovens, não por uma defesa dos direitos da mulher, mas sim porque esse crime ofende os pais ou tutores, reduzindo o valor matrimonial da filha. Ao ouvir o plano de Sidónio, Eugénia e a filha irrompem em lágrimas e soluços. Quando Eugénia tenta abraçar o marido, este mostra-se impassível e recusa o abraço, afastando-se dela. Sidónio demonstra uma característica habitualmente ligada ao ser homem, a de que o homem é racional e forte, enquanto a mulher é sentimental e fraca. Tal movimento realiza a demarcação de uma fronteira. O marido atua de uma forma perante esta adversidade e a esposa de outra. A necessidade de rejeição através da oposição de comportamentos acaba por demonstrar que a masculinidade não é independente nem autónoma. Ela necessita de criar formas de alteridade para se auto-identificar. É o desespero das duas mulheres, escutado pelo capitão da guarda, que decide investigar, e a ingenuidade do filho de Sidónio, que levam a este marido ser preso. Sidónio é levado perante os senadores, e mais uma vez, à imagem do sucedido no conto 5 da segunda parte, é a mulher quem usa da palavra para auxiliar o marido. Eugénia demove os senadores de castigar Sidónio através de um discurso emotivo. As palavras são tão eficazes que os senadores até dão os 2.000 cruzados à família para o dote da filha. O binómio masculinista, homem-razão, mulher-emoção, volta a atuar. Ambos os contos demonstram um poder afetivo da mulher que lhe permite mover-se nas sombras. Mas elas não podem passar essa esfera sentimental. Por isso, estamos apenas perante o reforço do contraste de género. O estudo destes contos permitiu-nos observar várias das temáticas presentes nos tratadistas do discurso matrimonial da Idade Média e da Idade Moderna. Nos dois casos estivemos perante esposas exemplares e maridos diferentes, apesar de algumas semelhanças. A existência de dois perfis diferentes de marido demonstra a individualização que é a panágio dos grupos sociais dominantes. Por seu turno, as esposas, o grupo dominado, são tidas nestes contos como perfeitas, por cumprirem com um conjunto de características que é sempre o mesmo. As construções de masculinidade utilizam códigos para proliferarem, uns mais abertos que outros. Contudo, todos eles partilham a existência de uma certa margem de manobra, uma vez que um código, mesmo que escrito e extenso, não pode oferecer formas de atuar em todas as situações. Assim, tendo em conta a maior liberdade do grupo dominante e a falha de um código comportamental, torna-se fácil de entender o motivo pelo qual estes maridos podem por vezes silenciar-se e deixar as suas esposas aparentemente suplantá-los em determinadas situações e por um breve espaço de tempo. Esse desvio, devido às limitações que observamos, serve apenas para salientar as diferenças entre marido e esposa. Por fim, a reflexão acerca da masculinidade tem de ter em conta aspectos como a nacionalidade. Se as tentativas de construir um certo tipo de corpo masculino podem ser relacionadas com tentativas de transmitir uma específica imagem da nação para o exterior e para o interior, talvez possamos aplicar o mesmo pensamento às idealizações. Desta forma, o marido português, esforçado, trabalhador do campo e cujo matrimónio é harmonioso, transmite uma imagem bastante diferente do veneziano bruto, impulsivo e que, perdendo a sua fortuna, tem de se entregar à função de soldado. Para a sociedade da época, estas são imagens que parecem incoerentes com a realidade, uma vez que Portugal, mesmo com vários conflitos, não conhecia o caos bélico da Península Itálica. E muito obrigado por me ouvirem.